1998. A Globo assinou um contrato com a FIFA e comprou algo que nenhuma emissora no Brasil tinha conseguido antes: o monopólio completo da Copa do Mundo. TV aberta, TV fechada, Extreme, Arena. Se a imagem de um jogo passasse no Brasil, a Globo ganhava com isso. E durante 24 anos, esse sistema funcionou sem falhas, até que em 2020, uma reunião de executivos em um escritório no Rio de Janeiro tomou uma decisão que parecia pequena e entregou de bandeja o maior evento do planeta para um gordinho de óculos, que começou a carreira gerenciando o Twitter de uma empresa. Quando a Copa do Mundo de 2026 começou, algo inédito na TV brasileira aconteceu. Quem ligou a TV Globo para assistir a Argentina não encontrou. Quem quis ver a Alemanha, Portugal, Espanha nas suas estreias não encontrou na TV Globo. Porque pela primeira vez na história, desde 1982, 44 anos, a Globo não tem todos os jogos da Copa do Mundo. E quem tem todos os 104 jogos? Um canal do YouTube, gratuito, criado por um streamer que em 2014 era estagiário do Twitter. E isto não é sobre futebol. É sobre como impérios caem, e geralmente não por ataque externo, mas por uma decisão interna que parecia razoável na época. E é sobre o que vem a seguir, porque esta mudança é apenas o começo. E para você entender o que aconteceu, primeiro é preciso entender o que acontecia antes disto. Durante décadas, a Copa do Mundo no Brasil era dividida entre Globo, Band e SBT. Cada uma tinha um pedaço do torneio. Havia concorrência, havia alternativa. E foi em 1998 que isto tudo acabou. A Globo foi direto na FIFA, abriu um cofre que nenhuma emissora brasileira conseguia abrir e comprou exclusividade total, TV aberta, TV fechada, ambiente digital, tudo. E se você quisesse exibir pelo menos 5 segundos de algum lance da Copa do Mundo no seu telejornal, você precisaria pedir licença para a TV Globo e precisava pagar. E eles se tornaram literalmente os donos da bola. E este monopólio durou de 1998 até 2022. 24 anos de controle absoluto sobre o maior evento esportivo do planeta. Era um sistema perfeito, até que chegou 2020. A pandemia parou o planeta, o futebol parou, a economia afundou e a Globo, como qualquer operação bilionária, começou a cortar aonde podia. O contrato com a FIFA exigia parcelas milionárias em dólares. O dólar estava nas alturas e então um grupo de executivos tomou uma decisão que parecia pragmática. Entraram na justiça para suspender o pagamento de uma parcela de 90 milhões de dólares. A briga foi feia e o contrato foi renegociado. E nessa renegociação, para economizar, a Globo abriu mão de uma coisinha que parecia inofensiva: a exclusividade no ambiente digital, na internet, no streaming. É só internet, não é televisão de verdade. Esta frase nunca foi dita desta forma, mas foi o que aquela decisão comunicou para todo mundo. Agora deixa eu te contar o que aconteceu do outro lado desta decisão. Enquanto a Globo negociava para economizar dinheiro, abrindo mão dos direitos digitais, havia uma empresa observando cada passo desse processo, e ela se chamava LiveMod. E não era nenhuma novata. Os fundadores eram os mesmos criadores do esporte interativo, que passou anos tentando competir com a Sport TV da TV Globo, e que acabou sendo sufocada pelo sistema de TV a cabo que era controlado pela TV Globo. E eles tinham uma dívida antiga com esse modelo,
E agora, eles tinham uma brecha. A FIFA tinha um pacote de 22 jogos da Copa do Catar de 2022 que não conseguia vender para ninguém no Brasil. A Globo não quis. O mercado ignorou. E foi então que a LiveMod comprou. Mas precisava de um rosto. E não foram atrás de um jornalista consagrado, de uma voz conhecida da televisão. Foram atrás de um cara que fazia lives de madrugada na Twitch durante a pandemia e que em 2014 havia começado a carreira como estagiário, gerenciando o Twitter do próprio esporte interativo. Esse cara era o Casimiro Miguel. E o que aconteceu a seguir é o que nenhum executivo de televisão estava preparado para ver. Novembro de 2022, Copa do Mundo do Catar. A Cazé TV transmite seus primeiros jogos pelo YouTube. O mercado tradicional achou que era uma piada. Um canal do mesmo site de tutoriais de culinária e clipes de música iriam transmitir a Copa do Mundo. A Globo ignorou completamente. Estreia do Brasil na Copa. 3,5 milhões de aparelhos conectados simultaneamente só no YouTube. Recorde imediato de live esportiva no Brasil. Brasil e Coreia do Sul nas oitavas. 5,2 milhões simultâneos. O recorde foi batido no jogo seguinte, Brasil e Croácia. A eliminação dolorosa, mas que registrou 6,9 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Esta foi a maior live esportiva da história do YouTube até então. E a Globo, que em 20 anos havia construído um monopólio perfeito, estava assistindo de camarote o crescimento de um concorrente que ela mesma permitiu existir. E o pior, quebrando recorde atrás de recorde. Mas o que criou tudo isto não foi só o número de jogos. Foi algo que a televisão tradicional não consegue fazer. E existe uma coisa que o Casimiro faz, que é impossível fazer com dinheiro. Ele assiste o jogo com você. Não é uma apresentação, não é uma cobertura jornalística, é uma mesa de bar transmitida ao vivo, com um cara que ri, que xinga, sofre e fala o que todo mundo está pensando ao mesmo tempo que você está pensando. A televisão levou décadas construindo autoridade, jornalistas treinados, linguagem padronizada, distância profissional e criaram a imagem do narrador intocável. E de repente aparece um cara que não tem nada disto. E é exatamente por isto que ele tem o poder de falar com gerações que a televisão ignorou. E a prova de que isto é real e de que não foi nada passageiro é que veio 2024. Em 2022, a Cazé TV tinha 22 jogos não exclusivos da Copa do Mundo. Foi um teste. Já em 2024, o Comitê Olímpico Internacional queria mais presença digital. A Globo tinha exclusividade dos jogos, mas o Comitê Olímpico abriu parte dos direitos digitais e a LiveMod entrou. Resultado: mais de 50 milhões de espectadores únicos no YouTube durante os Jogos de Paris, o equivalente a 1 em cada 4 brasileiros assistindo ao canal. E na final de ginástica, com o Brasil conquistando o bronze, 4 milhões de pessoas simultâneas, a maior live da história dos esportes olímpicos. E em um único dia de Olimpíada, 71,9 milhões de pessoas alcançadas no canal do YouTube da Cazé TV. E só para comparar, a TV Globo, com toda a sua estrutura de TV aberta, atingiu 36,4 milhões de telespectadores no mesmo período. A Cazé TV tinha montado um time que misturava jornalistas, ex-atletas, influenciadores digitais, incluindo profissionais que tinham saído da própria Rede Globo, como a Fernanda Gentil. A estética era nova, mas a seriedade estava lá. E aí,
chegou 2026 e tudo que era teste virou realidade. E agora eu vou te passar os números desta Copa para que você possa entender o tamanho do que está acontecendo. A Copa de 2026 tem 104 jogos. É o maior torneio da história, com 48 seleções. E a Cazé TV tem todos os jogos. A única plataforma com cobertura integral, gratuita no YouTube. A Globo possui apenas 52 jogos, metade. E pela primeira vez desde 1982, 44 anos, a Globo não transmite uma Copa completa. O SBT tem apenas 32 jogos, junto com a N Sport, e todos ficaram sem metade do torneio. E mais do que isto, a Cazé TV ficou com as estreias da Argentina, Alemanha, Portugal e Espanha, com total exclusividade. E se você quis ver a estreia do Messi no seu último Mundial, você não conseguiu assistir na TV Globo. E em termos financeiros, a Cazé TV projeta aproximadamente 2 bilhões de reais em patrocínios nesta Copa. A Globo projeta o mesmo valor. Mas agora pensa comigo, um canal no YouTube, nascido em 2022, vai faturar no mesmo nível da maior rede de televisão da América Latina, num evento que até 3 anos atrás era de total exclusividade da TV Globo. E isto não é evolução do mercado, é uma revolução. E a Globo entendeu que não poderia ignorar o que estava acontecendo e fez o que grandes corporações fazem quando estão com medo. Ela tentou copiar. E então nasceu a GE TV, mesmo estilo da Cazé TV, mesma linguagem informal, mesma lógica de canal digital. A empresa, que construiu décadas de autoridade jornalística, passou a imitar a estética de um canal do YouTube que ela mesma ajudou a criar ao ceder os direitos digitais em 2020. Mas todos sabem que copiar um formato não resolve um problema. E foi aí que a Globo entrou com a sua arma real contra o streaming: o delay. A TV aberta, com antena, chega à televisão com 2 a 6 segundos de atraso em relação ao jogo em tempo real. O YouTube, por causa do processamento de dados pela internet, pode variar de 10 a 40 segundos de atraso. No primeiro jogo dessa Copa, México e África do Sul, a Cazé TV registrou 19 segundos de atraso em relação à TV Globo. É a diferença entre a glória e tomar um spoiler pelo WhatsApp. É ouvir o vizinho gritar gol antes de você ver a bola entrar. E a Globo percebeu isso e tomou uma decisão que resume melhor do que qualquer análise o que está acontecendo com a televisão brasileira. A maior emissora de televisão lançou uma campanha para que todos comprem antenas digitais para que possam assistir a Copa sem delay. É isso mesmo. A emissora que definiu o padrão tecnológico de transmissão por décadas, agora compete com o Extreme e pedindo para o público voltar para a tecnologia dos anos 60. E a Cazé TV respondeu com uma frase que diz tudo. Tem gente que vai comprar a antena e não vai achar o jogo, porque a Globo tem antena, mas não tem metade dos jogos. E aí não tem lógica, porque como que a Globo quer competir com um delay, sendo que o único local que está transmitindo os jogos é a Cazé TV. Não tem como competir. Isso aí é medo, é pânico, desespero, porque a Cazé está dominando tudo em relação à transmissão não só dos jogos, mas pela qualidade dos seus apresentadores. E a história que eu te contei, ela não termina aqui. Ela mal começou. A Cazé TV não é só um canal de Copa do Mundo. Hoje eles transmitem o Paulistão
A Copa do Nordeste, Brasileirão Feminino, tiveram os Pan-Americanos de 2023, as Olimpíadas de 2024. O catálogo não para de crescer. E a próxima Copa do Mundo, que vai acontecer em 2030, vai ser em Portugal, Espanha, Marrocos, e com partidas comemorativas no Brasil, Argentina e Uruguai. E quando chegar a hora de negociar esses direitos, a Cazé TV não vai mais como estreante, vai como a plataforma que transmitiu a Copa do Mundo completa e quebrou todos os recordes de audiência digital do Brasil e do mundo. E existe algo mais profundo aqui que vai além do futebol. A geração que hoje tem entre 15 e 30 anos não cresceu com a Globo como referência central, cresceu com o YouTube, com Twitch, com live. O jornalismo esportivo que eles conhecem tem a cara do Casimiro e não do Galvão Bueno. E quando esta geração estiver com 40 anos, quem vai anunciar a Copa do Mundo de 2046? Este é o verdadeiro jogo que está sendo disputado agora. Em 2020, executivos da Globo abriram mão de algo que chamaram de direitos digitais. Em 2022, o canal do YouTube quebrou o recorde de live esportiva do Brasil, com 6,9 milhões de pessoas simultâneas. Em 2024, esse mesmo canal alcançou 50 milhões de brasileiros nas Olimpíadas, 1 em cada 4 habitantes do país. E em 2026, pela primeira vez em 44 anos, a maior emissora do Brasil não tem todos os jogos da Copa do Mundo. Os impérios não caem de uma vez, eles cedem centímetros por centímetros, decisão por decisão, até que alguém olha para trás e percebe que o terreno já não existe mais. E o silêncio nunca é apenas o silêncio. E você, aonde está assistindo a Copa do Mundo desse ano? Vai assistir na TV Globo, usando a sua antena digital? Ou prefere assistir todos os jogos transmitidos pela Cazé TV, mesmo com delay? Mas o que vale é a qualidade de imagem, de transmissão e a simpatia de todos os apresentadores. É isto que chama muito mais a atenção. Agora me diga aqui nos comentários, você acha que a Globo tem como resolver tudo isto? Ou este é apenas o primeiro passo de muitas outras coisas que a Globo vai perder para a Cazé TV? Conte aqui para mim o que você acha. E se você chegou agora aqui no canal, aproveite para se inscrever agora mesmo. Tchau, tchau. E a gente se vê na Cazé TV.